Romanos capítulo de número 5, versículo de número 17. Será uma mensagem bem rápida, objetiva, para a gente poder tomar a Santa Ceia. O tema dessa mensagem é engraçado essa mensagem. Eu ouvi essa frase e eu achei muito interessante. O tema da mensagem de hoje é: eu e o meu saco de pão. Essa é a mensagem de hoje. Eu e o meu saco de pão. Olha lá. Primeiro, Romanos capítulo 5, versículo 17. Diz assim: se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia. Quem pode dar uma salva de palmas bem forte para o nosso Senhor Jesus? Sente. Eu e o meu saco de pão. Pastor, que mensagem é essa? Pastor, que mensagem é essa? Sabe, irmãos, quando Deus ele criou o homem, antes de Deus criar o homem, Deus ele criou os céus, o Senhor criou a terra, o Senhor formou tudo para o homem. Quando tudo estava bem, o Senhor diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então Deus fez um boneco da terra, porque eu não sei se vocês sabem, os animais, ele foi gerado de onde? De onde? Quem sabe? Levante a mão. Como que Deus criou os animais? O Senhor ele mandou a terra produzir animais. Quem sabia disso? Quem não sabia? Levante a mão, pelo amor de Deus. Levante a mão. Não sabia não? O Senhor disse assim: a terra produz animais. Vamos, abre aí, ó. Abre aí, Gênesis capítulo de número 1. Abre aí, Gênesis capítulo de número 1. Olha como que Deus ele criou as árvores, como que Deus criou a vida animal, como que Deus criou os peixes. Como que foi? Deus mandou a água produzir os peixes. Olha lá, vamos ver aqui, Gênesis 1:11, diz assim, ó: e disse Deus, produz a terra. Está vendo? Ele está ordenando com que a terra venha produzir erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie. A árvore frutífera cuja semente nela conforme a espécie, viu Deus que era bom. Depois, versículo de número 20: e disse Deus, produz as águas abundantemente répteis de alma que vivem, que voem sobre as aves, sobre a face da expansão dos céus. Você vê que Deus ele mandou com que as águas viessem a produzir os peixes. E a Bíblia diz que ele abençoou e viu que tudo era bacana. Versículo número 24: e disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, réptil, feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Então o Senhor ele mandou com que a terra viesse a produzir os animais. O Senhor mandou com que as águas viessem a produzir os peixes. E o homem, Deus não terceirizou o homem. O homem foi diferente. Quando o Senhor olhou, ele disse assim, ó, olha lá, Gênesis 1:26, diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Deus, Ele não terceirizou a mim e a você. Ele mesmo que fez e Ele mesmo teve o prazer de formar o homem, aleluia. Então o Senhor vai e explica para que serve o homem. Olha para essa pessoa mascarada que está do teu lado aí, olha aí, mascarada essa pessoa aí, essa pessoa que está mascarada do seu lado aí, ó. O Senhor, Ele criou para uma finalidade. Qual é a finalidade que Deus criou? O homem. Está aqui. Ele diz assim: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move na terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus então, Ele decidiu criar o ser humano, para que o ser humano viesse a dominar toda a sua criação. Deus, Ele criou um reino, o reino animal, o reino vegetal, e o Senhor colocou o ser humano para dominar esse reino, para cuidar de tudo aquilo que Deus tinha feito. Então o homem, ele foi para o jardim do Éden, e no jardim o homem não precisava plantar para colher. Hoje nós plantamos para que nós venhamos a colher, mas no princípio não era assim, porque quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, o jardim já estava preparado para eles, tudo já estava preparado. Então a mentalidade de Deus não é plantar para colher. A mentalidade de Deus é você simplesmente colher e replantar. Primeiro você é abençoado e depois você começa a lançar a sua semente, aleluia. Mas com a queda do homem, o homem perdeu isso de Deus. O homem perdeu o domínio. Não é o homem mais que domina a terra, pelo contrário, é a terra que domina o homem. É a terra que dá o que o homem tem que fazer. É a terra que coloca os protocolos de como nós temos que viver, de como nós devemos se portar. Nós temos que entender que no princípio não foi assim. Por que Deus, Ele só fala? Jesus, quando Ele vem, Jesus, Ele não fala sobre a lei, Jesus não fala sobre os tempos dos patriarcas, sobre os profetas, não. Jesus, Ele chega anunciando o reino de Deus, aleluia. Porque Jesus, Ele veio trazer novamente o homem, uma oportunidade do homem se reposicionar no reino de Deus e voltar o que ele era antes, aleluia. O que o Senhor quer? O Senhor quer que eu e você venhamos a ter intimidade com Ele todos os dias. O Senhor quer abençoar a gente primeiro, para depois a gente fazer alguma coisa. Entenda uma coisa: quando o Senhor fala sobre a parábola do filho pródigo, o filho mais velho, ele simplesmente se entristece e disse: pai, esse aí gastou tudo que tinha, nunca deu valor para o Senhor, e eu sempre fiquei aqui, eu nunca te desprezei, sempre fui fiel. Só que esse aí faz o que faz, e o Senhor manda matar um novilho, e para mim o Senhor nunca fez nada. O Senhor nunca mandou matar, o Senhor nunca fez festa. E ali Jesus, através dessa parábola, Ele fala a respeito do reino. E ó, já precisa, está no teu alcance. Só que você nunca
me pediu. Sabe qual que é o problema da igreja? Que a igreja ela vem à casa do Senhor tentando buscar algo que ela já tem. A igreja ela só vem, os irmãos só vêm para a casa do Senhor para buscar, para pedir, para tentar ganhar coisas que o Senhor já nos deu. O Senhor já nos entregou, irmãos. Você consegue entender que Deus, Ele já nos entregou tudo? O problema é que nós não entendemos, temos uma mentalidade caída e sempre estamos mendigando debaixo da mesa do nosso Senhor, ao invés da gente sentar à mesa e tomar a nossa posição como filhos de Deus. O Senhor já entregou. Você quer ver? Abra aí Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3. Nós estamos buscando algo que nós já temos. Por isso da frustração, muitas pessoas: mas eu não consigo alcançar a minha bênção. Por quê? Porque você já tem ela. Só que você tem uma mentalidade caída. Você não consegue desfrutar do reino dos céus. Você foi salvo, parou na salvação e não consegue pisar o pé no reino e desfrutar todas as coisas do reino. Olha como Deus já nos abençoou. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Entenda, o verbo aqui está no passado. Nos abençoou com todas, olha só, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais com Cristo. É por isso que quando os discípulos começaram a perguntar sobre o reino, o Senhor falou assim: o reino dos céus ele não vem com aparência. Não adianta se alguém dizer que o reino está lá, está acolá, não acredite, porque o reino dos céus está dentro de vós. O que você busca aqui fora está aí dentro. Só que você não consegue arrancar aí de dentro. Por quê? Porque você está buscando coisas que já está aqui dentro. Aí você se frustra porque você vai para um lado, você vai para o outro. Aí bate ali, a porta está fechada. Bate para lá, a porta está fechada. Bate para lá, a porta está fechada. Aí você fala assim: pastor, as portas estão fechadas para mim. Mas isso é antibíblico. Porque a Bíblia diz assim: eis que eu coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, aleluia. Só que você está no caminho errado, procurando coisas que já está diante do seu nariz, está perto de você. É como aconteceu com Agar. Agar, ela estava ali chorando, achando que o filho tinha morrido, e achando que o filho ia morrer. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela, e quando ela viu um poço. O poço já estava lá. Abraão ia matar o menino, e Deus fala para Abraão: Abraão, não precisa mais. Agora eu sei que você me ama. Dá uma olhada aí. Quando ele olhou, o cordeiro estava do lado, a providência estava do lado. Ei, aquilo que você está esperando vir, ele não vai vir, sabe por quê? Porque já chegou há muito tempo. O Senhor já te abençoou há muito tempo, e você precisa tomar posse de tudo aquilo que ele entregou a você, aleluia. Você precisa abrir a sua mente. Você tem que entender o que é o reino de Deus. Porque se você não entender o que é o reino de Deus, você vai continuar com o seu saco de pão. Quando Deus ele cria o ser humano, a Bíblia diz aqui, Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Por que Deus me elegeu nele antes da fundação do mundo? Eu não fui criado do pó da terra. O meu corpo sim. Eu não fui gerado do pó da terra. A minha essência não é a terra. A minha essência é o céu. Porque
Porque quando ele cria o boneco e ele sopra, se ele sopra, ele tira aqui de dentro. A Bíblia diz que ele soprou, é por isso que ele me elegeu nele, eu estava dentro dele. Então ele sopra sobre aquele boneco, então o reino de Deus já está ali dentro. O boneco se levanta, se transforma num homem, o homem começa a caminhar com ele, entendendo que o reino estava dentro dele. A qualquer momento ele podia acionar o reino dos céus. No momento da sua vida, você não tem que correr para um lado, você não tem que correr para o outro, você não precisa se desesperar. Porque todas as vezes que o desespero bate no meu coração, sabe o que eu faço? Eu olho aqui para dentro, e as minhas soluções, as soluções para os meus problemas, não está aqui fora, está aqui dentro. Porque eu não vivo mais, Cristo é que vive dentro de mim. Então eu olho para Ele. Então eu não fico buscando coisas externas, eu busco coisa interna. É por isso que as coisas externas, elas não podem ofuscar, elas não podem atrapalhar aquilo que está aqui dentro. Quando você tem uma certeza de fé, você pode passar o que for, que você continua sendo fiel e firme com Deus. Porque aquilo que está aqui dentro não pode ser negociado com nada daquilo que vem daqui de fora. Você não consegue entender o que Deus colocou aí dentro. O que tem dentro de você. Você vence reis, reinados. Você salta muralhas. 1000 pode cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido. Você pode passar pelo vale da sombra e da morte, mas você não vai temer mal algum. Sabe por quê? Porque existe algo que está contigo. E quando nós falamos dessa certeza de reino, não interessa as coisas que acontecem, a gente continua prosseguindo e lutando e olhando para o alvo que é Jesus. Mas se você perder essa mentalidade de reino, por tudo você sofre. Tudo que é arrancado de você acaba com você, destrói você. Você serve ao Senhor até a sua movimentação não for abalada. Sabe por quê? Vocês têm que entender que vocês não devem se movimentar pelas coisas que acontecem. Porque se você fizer isso, uma hora a tua fé está lá em cima, quando você está abençoado. Mas se você continuar assim, se movimentando pelas coisas que acontecem, quando as coisas der errado, a sua fé vai estar lá embaixo. Uma hora diz que você serve ao Senhor até a morte. Outra hora diz que não tem mais vontade de servir ao Senhor, de vir para a igreja. Por quê? Porque não entendeu. Eu não me movimento pelas coisas que acontecem aqui fora. A minha movimentação vem através de um propósito que Ele colocou aqui dentro. Existe algo aqui dentro que nada vai me separar do amor do Senhor. Você consegue entender que nada pode nos separar do amor de Cristo? Não é vírus, não é medo. Pastor, eu estou com medo. Vence o medo. Me mostra em São Raimundo Nonato um órgão mais organizado do que isso que você está vendo aqui. Me mostra um comércio, me mostra uma instituição financeira de bancos que está mais organizado do que a igreja. Mas o inimigo põe no teu coração e no teu ouvido que aqui é perigoso. Agora quando você vai sacar o dinheiro, não, aqui é perigoso. Mas na hora que você pega o dinheiro e bota no bolso e passa a mão no olho depois, tudo bem, não é perigoso. Quando você está num ambiente cheio de gente,
numa fila. Quando você pega a fruta ali no hortifruti, ali você toca na fruta, aí você, não, essa aqui não, e você põe, pega outra, ali não é perigoso. Mas dentro da casa de Deus é perigoso. Dentro da casa de Deus, o espírito do medo, ele ataca as pessoas. E as pessoas começam a achar que aqui é o lugar mais perigoso que ela pode passar, então não posso ir para lá. Vocês conseguem entender que não tem data determinada para acabar este vírus? E aí, o que vai ser? Ou você serve ou você não serve. Ou você adora a Deus ou não adora. Se você ficar esperando passar, você vai esperar até sentar. Você tem que entender que nós temos que nos movimentar por aquilo que Deus colocou dentro de nós. Qual é a minha obrigação? Eu preciso me reposicionar no reino de Deus. Por quê? Porque senão eu vou sofrer. Eu vou viver sofrendo com o meu saco de pão a todo momento. Eu vou ter tudo na minha vida, mas eu vou preferir ficar com o meu saco de pão. O reino simboliza isso. E eu quero contar uma parábola para vocês. Sabe por que eu tirei isso, eu e meu saco de pão? Eu ouvi uma parábola assim, que o homem tinha um desejo, um sonho de entrar num cruzeiro e andar num navio cruzeiro, passar lá uma semana. Quem tem vontade de entrar num navio cruzeiro? Faz assim, Galãozinho. Tem não? Tem não? Olha para essa pessoa mascarada que está do teu lado aí, não é possível. Será? O navio cruzeiro tem piscina, tem isso, tem aquilo. Você anda, você fica vendo lá as coisas bonitas, o mar. É um sonho para muita gente. Só que tem que ser um navio cruzeiro de crente, não é verdade? Porque senão não dá certo não. O sonho daquele homem era fazer uma viagem num navio. Então ele pegou todas as suas economias e ele foi e comprou uma passagem. Ele economizou anos e disse assim: agora eu vou realizar o meu sonho. Agora eu vou realizar o meu sonho. Então ele vai e compra a sua passagem. E está chegando o dia da sua grande viagem. Ele ia conhecer muitos países, continentes. Ele ia viajar uma semana inteira. Lá tinha restaurantes bonitos, dentro do navio, piscina, tinha tudo. E aí chegou o grande dia, e o homem não conseguiu ajuntar dinheiro para comer. E ele sabia que lá dentro era muito caro. Foi uma vida inteira para comprar as passagens. E aí ele foi lá, uma empresa de turismo, comprou as passagens. E quando chegou num dia, ele falou: e agora, o que eu vou fazer? Ah, já sei. Eu não tenho dinheiro para gastar. Então eu vou comprar um saco de pão. E vou levar lá para dentro. Então ele comprou um saco de pão e levou para dentro do cruzeiro. Chegando lá, no primeiro dia, quando começa a dar o horário do almoço, as pessoas tudo se preparando para almoçar, ele corre. Ele entra no teu quarto e ele começa a comer o pão. E ali ele estava tomando água. E assim foi o primeiro dia dele. Saiu, desfrutou de algumas coisas que tinha no cruzeiro. Quando chegou na hora da janta, ele correu para o quarto dele, pegou o saco de pão e comeu o pão. Saciou a sua fome. No segundo dia, o
pão estava mais assim, meio amanhecido. Quem já comeu pão amanhecido? Aí vai assim com a mãozinha. Então, mais ou menos, né? Meio. E ele comeu no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia o pão já estava duro, estava esfarelando. E aí ele comeu. No quinto dia já não tinha mais, estava igual pedra. E ele correu, na hora do almoço, ele correu para dentro do seu quarto. E aí ele tentou ali, comendo aquele pão duro, aquela água, ele já não estava mais suportando aquilo. O sonho dele estava virando um pesadelo. Até que passou um rapaz e olhou pela janelinha do quarto. Estava aberta a janelinha. Ele olhou e falou assim: Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui? Por que o Senhor está tentando comer este pão duro? E ele abriu a porta e abriu o coração para o homem e disse assim: olha, era o meu sonho estar aqui. Eu fiz uma economia a minha vida inteira, e eu comprei essa passagem para estar aqui nesse cruzeiro. Só que as coisas aí é muito cara e eu não posso comer. Então todos os dias, na hora do almoço, na hora do café da manhã, na hora do almoço, na hora da janta, eu corro para cá, para ninguém perceber. Então eu tento saciar a minha fome, para depois voltar e tentar desfrutar de algumas coisas que o cruzeiro está me oferecendo. E o homem chegou para ele e falou assim: meu senhor, quando o senhor comprou as passagens, não te avisaram? Do quê? Olha, o dinheiro que o senhor pagou dá direito a café da manhã, almoço e janta. E é assim que a gente vive. Nós aceitamos a Cristo, recebemos a salvação, desfrutamos da salvação, pegamos o nosso saco de pão e entramos para dentro do nosso quarto. E esquecemos ou não sabemos que temos direito de muitas coisas. E o que acontece? Está tudo pago. A Bíblia diz que Jesus comprou tudo a preço de sangue. Ei, já foi pago. O sofrimento já foi pago. O Senhor, a cédula que era contra nós, a nossa dívida, a Bíblia diz que o Senhor rasgou e cravou na cruz. Ele já pagou a tua dívida. Você não deve nada para Satanás. Entenda uma coisa: a partir de hoje você tem que aprender a desfrutar das coisas do reino de Deus. Mas para isso você precisa primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça. Você está mendigando, você está debaixo de uma mesa comendo farelo, sendo que o Senhor, Ele preparou uma grande mesa para você desfrutar. Mas você prefere ficar com o seu saquinho de pão. Você prefere se isolar, ficar dentro da sua casa. Você prefere simplesmente comer os farelos do que desfrutar de todas as delícias e comidas que o Senhor preparou para nós. Servir a Deus não é isso. Servir a Deus não é só isso que vocês estão vivendo. Não é eu vou aceitar Jesus, agora eu vou entrar na prova, pastor, porque agora eu vou aceitar Jesus, o inferno vai se levantar, agora eu vou passar dificuldade, agora eu vou estar na prova. Ei, você estava na prova quando você era escravo de Satanás, agora você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, agora você foi feito filho de Deus, e agora você tem que participar do reino dos céus. E o reino de Deus não é comida nem bebida, é alegria, gozo, paz. Você tem que desfrutar do reino. Tem pessoa que diz assim: pastor, eu fui fazer uma oraçãozinha ali numa pessoa ali, já caí doente. Eu falei: se for assim eu estou morto, eu oro por tanta gente. Qualquer coisa que eu faço pela obra de Deus, Satanás vem, se levanta e me derruba. Isso não é reino, isso não é evangelho. A Bíblia diz que a bênção do Senhor
ela enriquece e não acrescenta dores. Está na hora de você começar a viver o que o Senhor, Ele determinou a você. A Bíblia diz que nós vamos comer o melhor dessa terra. Entenda uma coisa, Ele não está falando somente de prosperidade, Ele está falando de tranquilidade e paz, coisa que muitos de vocês não estão tendo. As enfermidades Ele já levou. Por que eu ponho a mão em vocês? Aqui eu tenho pessoas que foram curadas do câncer. Aqui eu tenho pessoas que chegou com um bebê morto na barriga e Jesus ressuscitou. Aqui eu tenho pessoas que era deficiente e a perna cresceu. Mulheres que eram estéril, que não podiam engravidar, engravidaram, hoje são mãe. Hoje é mãe. Pessoas que tinham diabetes, pressão alta, pessoas que tomava Gardenal, pessoas que não falavam e não andavam e hoje fala, hoje anda. Por quê? Porque todas as vezes que vocês vêm a mim, eu não ministro nada de mim, eu ministro o reino de Deus sobre a vida de vocês. E aonde existe o reino, existe abundância, igreja. Você tem que entender isso. Tira a mentalidade de escravidão, comece a voltar. O Senhor colocou o homem para dominar sobre todas as coisas, e não para que as coisas venham dominar o homem. Mas o dinheiro nos domina, o medo nos domina, o pecado nos domina. O Senhor nos livrou do pecado e da morte. Nós recebemos um banho de unção, de santidade, estamos bem. E aí o que a gente faz? Começamos a ser negligentes com a nossa vida espiritual, e aí nós voltamos para o pecado, porque o pecado é melhor. Casa do Senhor, não. Eu não tenho mais vontade de estar aqui. Alguma coisa está errada. E pode ter certeza que não é Jesus. Existe algo errado em você e precisa ser consertado. Se você quiser ficar com seu saco de pão, você fica. Eu quero almoçar, jantar e tomar café nesse cruzeiro. Quem quer almoçar e jantar e tomar café nesse cruzeiro aí, se coloca de pé, em nome de Jesus. O Senhor tem uma mesa preparada para nós. O Senhor tem uma vida promissora para a sua igreja. Nós não precisamos reivindicar nada, já é nosso. Só temos que tomar posse.